Para o desenvolvimento das civilizações, os animais foram domesticados para segurança, alimentação e tração. E por que será que as minhocas também foram domesticadas? Olá, seja bem-vindo ao canal da Academia da Minhoca. Neste vídeo vamos conhecer o processo de domesticação das minhocas na natureza, como também as bases científicas que foram traçadas para que você que está me assistindo e eu possamos então realizar a minhocultura com sucesso. Antes de chegar ao conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. E vamos para o nosso conteúdo. Após a publicação do livro do Darwin, muita coisa mudou em relação às minhocas e foi despertado um outro olhar sobre esses animais. Mas agora, em situação especial, aqueles que são então utilizados para minhocultura ou para vermicompostagem, que passaram por processo de domesticação para assegurar a criação em cativeiro. Então, quais foram as pessoas que contribuíram para isso? A primeira contribuição que a gente tem registro é uma contribuição do ano de 1925 na Argentina, quando um agricultor, o Albert Roth, ele então coletava na natureza as minhocas, criava-as em caixas de fruta para aumentar o número e depois então esse solo enriquecido com minhocas ele utilizava na área de produção de hortaliças. Assim ele visava melhorar a fertilidade do solo e melhorar a preservação do solo. Porém, na década de 30, lá nos Estados Unidos agora, tivemos uma participação diferenciada, na qual o monge Augustus Hessing tinha uma certa dificuldade em eliminar a matéria orgânica que se acumulava no monastério, os restos de frutas, os restos de poda das árvores, e ele queria então eliminar esse material orgânico. Sendo assim, ele coletou a amostra de solo, extraiu as minhocas e colocou essas minhocas para decompor essa matéria orgânica. E com tudo isso, ele teve sucesso. O seu trabalho foi bastante importante. Com isso, ele conseguiu, pela primeira vez, alguém na história da humanidade, a utilizar minhocas para decompor resíduos orgânicos. Passados praticamente os 10 anos, também nos Estados Unidos, um médico, cansado de viver na cidade grande, foi para o interior e se dedicou à propriedade agrícola. E lá, por ser também admirador dos trabalhos das minhocas, ele faz o seguinte: ele coleta minhocas na natureza e ele vai então trabalhar para que as minhocas consigam se multiplicar em cativeiro, aumentar intensivamente o seu número. Na natureza, as minhocas acontecem em densidades menores, normalmente abaixo de 200 minhocas por metro quadrado. Porém, no trabalho do Thomas Barré, que levou por volta de 16 anos, com muitos problemas, muitos tropeços, mas no final ele teve bastante êxito, que ele conseguiu chegar a 3.000 minhocas em 1 metro quadrado. E além disso, para suportar essas criações, para assegurar o seu trabalho, ele criou o que nós chamamos hoje de canteiros de criação de minhoca. Então, o Thomas Barré é conhecido, ou é reconhecido, melhor ainda, como sendo o autor da criação de minhocas em cativeiro e pelo desenvolvimento dos minhocários. Porém, essa informação de criação de minhocas em cativeiro se disseminou dentro do país e lá, por volta de 1947, este senhor, o Hugh Carter, também fez um trabalho bastante interessante. Ele conseguiu multiplicar as minhocas.
Só que a finalidade que ele deu para essas minhocas que ele conseguia multiplicar era muito diferente. Não estava relacionado com a agricultura, e sim com a pesca. Ele começou então a multiplicar as minhocas e comercializar para a pesca, tanto de peixe de água doce como de água salgada. E fez tanto sucesso o seu empreendimento que podemos dizer que ele é a primeira pessoa no mundo a enriquecer mediante o trabalho com minhocas. Porém, existem outros. No início da década de 70, a minhocultura já estava então adquirindo proporções expressivas dentro dos Estados Unidos. Porém, muitas vezes essas criações de minhoca tinham sucesso, outras vezes não. E por quê? Porque o conhecimento nessa época era baseado no empirismo, ou seja, apenas na observação. E isso criava então uma certa dificuldade para que a tecnologia de vermicompostagem ou minhocultura se propagasse pelo país. Sendo assim, na década de 70, tivemos a importante participação das instituições de pesquisa e, no caso, universidades, com a participação dos professores como o Edwards, o Newshausen e o Hartenstein, que juntos ou trabalhando em equipe ou separadamente fizeram então grandes trabalhos de pesquisa e chegaram a responder onde estavam e quais eram os principais entraves da minhocultura. O que é que realmente eles fizeram? Depois de um longo e demorado estudo, eles conseguiram, após muita dedicação, estabelecer as bases científicas para as criações de minhoca. Em outras palavras, o que é que eles fizeram realmente? Nada mais do que, parece pouco, mas eles conseguiram trabalhar, entender o ciclo reprodutivo das minhocas utilizadas em cativeiro, entender as exigências desse animal, o que ele requer em termos de umidade, aeração, pH e assim por diante. Como também a qualidade dos alimentos que podem ser utilizados pelas minhocas. Enfim, eles conseguiram então fechar o pacote tecnológico para que hoje você e eu consigamos então trabalhar com a produção de minhocas. Vamos destacar agora a disseminação da tecnologia de vermicompostagem, como ela aconteceu no mundo. Então, a minhocultura ou a vermicompostagem foi disseminada a partir dos Estados Unidos, que chegou então à Europa por intermédio de livros, artigos de jornais ou revista, uma vez que nessa época não existia a internet. Mas também as informações chegaram ao Sudeste Asiático, em especial na Índia, na China e também até no Japão. Além disso, essas informações também chegaram na Oceania, principalmente na Austrália. Mas cabe ressaltar que as informações também saíram dos Estados Unidos, chegaram aqui na América do Sul, principalmente na Argentina, principalmente na Colômbia, no Equador e assim por diante. E também ao Brasil. Mas merece destaque hoje o desenvolvimento da minhocultura, principalmente em Cuba, um país que depois da queda do Muro de Berlim ou a queda do regime socialista, esse país deixou então de receber ajuda financeira da União Soviética. Sendo assim, para manter a sua agricultura, este país se dedicou em grande escala à criação de minhocas. Então vamos ver durante a disciplina bons trabalhos, excelentes trabalhos relacionados com a minhocultura realizada em Cuba. Mas não podemos esquecer também que a minhocultura está presente também lá na África, principalmente ali na África do Sul. Então podemos dizer então, observando esse mapa, o mapa global, o mapa do mundo, podemos dizer que a minhocultura está em todos os continentes. Então, vamos voltar agora para dentro do nosso país.
A vermicompostagem ou a minhocultura começou no Brasil na década de 70, com a participação especial da professora Krista Knapper, ou seja, ela fez os primeiros trabalhos no Brasil com vermicompostagem, utilizando-se inicialmente as espécies de minhocas nativas do solo. Porém, na década de 80, o Dr. Camires Neto e o pecuarista Ivo Morganti trouxeram as primeiras matrizes da Itália. Sendo assim, as minhocas chegaram ao Brasil, chegaram num pacote tecnológico. Canteiro de alvenaria, esterco bovino e minhocas da Califórnia. Foi esse pacote tecnológico que entrou no Brasil e se disseminou por todo ele. Sendo assim, para facilitar o desenvolvimento do conhecimento nessa área, começaram então a ocorrer no Brasil os primeiros cursos relacionados com o tema, com a participação da professora Krista Knapper, professora Tânia Morcelli e o Dr. De Camires Neto. Eles incentivaram então a utilização da minhocultura. Então a minhocultura chegou no Brasil e se disseminou praticamente na região sudeste e região sudeste, entendendo que nessa região aqui se tem então o maior rebanho bovino de leite do país, consequentemente a maior produção de esterco, que vai então servir de alimento para essa criação de minhocas. Sendo assim, podemos dizer que a minhocultura entrou pela região sul-sudeste do Brasil, mas hoje já está em todo o país, no qual há predominância da criação de minhoca da Califórnia, principalmente na região sul, e nas regiões mais quentes também se trabalha com uma outra espécie, a espécie gigante africana. Então nós temos no país praticamente essas duas espécies, cada uma sendo mais apropriada para determinada região do país. A criação de minhocas hoje em dia é muitas vezes entendida como sendo uma criação alternativa. E quais são as diretrizes dessa criação alternativa? É que essa criação é feita normalmente por amadores, por pessoas que não têm conhecimento sobre o animal nem sobre a tecnologia. Isto quer dizer então que falta ao minhocultor conhecimento sólido para tocar a sua produção. Conhecimento relacionado com o quê? Com a biologia do animal e a qualificação deste minhocultor na tecnologia de vermicompostagem ou minhocultura, para que ele possa transformá-la numa atividade rentável, que agregue valor, que agregue recurso à sua atividade. É isto que falta então para a criação alternativa de minhoca, mudar este conceito. Pois quando a gente pensa em alguns países como Estados Unidos, Canadá, Índia, China, Inglaterra, Austrália, entre outros, vamos observar que nesses países essa tecnologia envolve milhões de dólares. Então, é algo bastante expressivo, bastante interessante, que é responsável pela movimentação de bastante recurso financeiro. Se é assim, nós estamos vendo então o mundo globalizado já pela presença de minhocas. O que falta então é a gente elevar o nosso nível tecnológico. Vamos agora dar uma olhada nas principais criações de minhocas espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil é muito comum a criação de minhocas neste sistema de canteiro. Canteiro duplo de alvenaria com a proteção vegetal na superfície do canteiro e o canteiro a céu aberto. O segundo caso que nós vamos encontrar são os canteiros de alvenaria. Diferente do primeiro caso, que aqui estão unidos, aqui eles estão separados para garantir o trânsito do minhocultor nas suas estruturas. E além disso, nesta situação, tem também uma proteção, uma tela sombrite que protege da intensidade da luz solar o minhocultor e também a criação de minhocas. No outro lado aqui, nós temos a criação de minhoca praticada em ambiente controlado, em ambiente fechado, podemos dizer indoor, e também com controle de temperatura.
Neste caso aqui, nós teremos então uma grande produtividade e ela se mantém constante durante todo o ano. Observando-se essas três condições, nós temos que concluir que esta posição aqui, ou esta situação que estamos apontando, é a de mais certeza de aplicação de recurso, maior retorno. Neste caso aqui, temos o retorno financeiro muito mais expressivo. Então, temos opções de trabalhar em todas as situações. Depende, então, do quanto você está disposto a investir. Mas quero dizer, ter espaço para toda situação. Obrigado por você ter assistido ao vídeo até o final. Isso significa que você é uma pessoa comprometida, que tem interesse em desenvolver a minhocultura no país juntamente conosco. Espero que tenha gostado do conteúdo, mas antes de sair, deixe seu like, faça sua inscrição, compartilhe ao máximo e também vá aos comentários e informe para nós qual tema da minhocultura você gostaria que eu apresentasse. Só mais uma coisa, antes de sair, temos aqui os vídeos sugeridos que são fundamentais para a sua formação. Não deixe de acessá-los. Nos encontraremos no próximo vídeo.